Bom dia, gente. Cheguei. Bom dia. Bom dia para nossa live 20 de 21. Não é de acreditar, né? Deixa eu ver. É a 20, né? Deixa eu calcular aqui. Não, 19. 19 de 21, 20. Quem me ajuda? Porque a tia Melina aqui já tá, ó. Olha! Prif. É 19. Douglas, 19 de 21. Sabe que a Melina... Porque eu já tenho, não sei mais nem, né? Quem a pessoa é de tanta aula, eu já não sei mais nem que dia que é. Mas fique tranquilo que a gente acha que acaba domingo, né? Spoiler. Sabre, Paty, Liz, Gé, Vani. Ai, que coisa boa. Naya, adoro. Jaque, olha quem tá aqui. Uli. Diz o Douglas, é tanta live, tanta aula. É sobre isso, né? É aula, é mentoria, é jornada, a pessoa só faz, só entrega. Aí eu me perco nas datas, mas é porque faz sentido, porque é o primeiro ciclo de... A Jéssica me acha. Deu tudo certo, a Mel tá aqui. Gente, mas assim, ó. Vocês acham que é brincadeira? Que foi? Tô falando sério? Não foi de comum acordo. Não foi, não. Sabe o que acontece? Isso tem a ver com virtudes também, tá? Isso tem a ver com virtudes também. Por quê? Porque eu entendo, sabe? Eu entendo porque a gente tem o Fabrício, que coordena uma parte do Instituto, né? Junto com o Kesley, com o Lucas, com a Carol, com o comercial, que fazem a parte administrativa, financeira, comercial, né? Então, assim, beleza? E eu não, né? Eu sou aquela pessoa que quero que todo mundo... né? Eu acredito que as pessoas na transformação realmente. Então, para mim, é algo que eu só quero que as pessoas tenham contato com o conteúdo. E ele me diz, Melina, mas não tem lógica, tem coisas que não dá para fazer. E aí, meio que essa black eu tive que bater no peito, gente. Não foi tão assim. Mas não adianta, né? Então, o que acontece? Acontece que existem coisas que a gente concorda, tem coisas que a gente não concorda, e aí isso é muito legal, porque ter uma empresa e um casamento que andam juntos, porque o meu sócio é meu marido, né? Então, na hora das decisões maiores, a gente tem de algum jeito que entrar se concordar ou não, né? Mas isso faz com que a gente tenha que colocar muito as virtudes para jogo. E eu trabalho muito mais as virtudes, né, em mim, que tá tudo certo, não tô aqui falando uma coisa ou outra, mas o que eu digo? Que aí muitas vezes gente, peraí. Eu tenho que colocar algumas das minhas virtudes para jogo, né? Então, assim, o Forfio, ele é o meu coração, né? O Forfio, ele é meu coração, porque eu vejo a transformação que acontece com os terapeutas. Então, quando eu assumi essa responsa aí, principalmente o nosso comercial, né? E o nosso mentor da área comercial, ele, não, Melina, tu não vai fazer, tu não vai fazer, vou. Então eu brinquei ontem, mas é sério, gente, pelo amor de Deus, não me deixem assumir essa bronca sozinha, né? Aí depois dá o estouro, eu te avisei, eu te falei, blá, blá, blá. Então assim, pelo amor de Deus, me socorram. Com isso, o João vai ter um dia menos do Beto Carreira. Ai, Douglas, tomara que seja só isso, que não seja eu um dia menos do marido falar comigo. O Henrique escutou a voz da tia Melina. Ai, meu Deus, gente. O Henrique é o meu paciente mais charmosíssimo que tem. Vocês não têm noção do que ele é. Toco de gente, assim, com cabelo cacheado, coisa mais gostosa desse mundo. Bom dia, Lari. Douglas, tu ri, né? Tu ri? Espera que história vai chegar. Espera. Estamos contigo, meu. Gente, ainda bem, né? Ainda bem que eu tenho os mentorados do meu lado. Ainda bem que eu tenho os alunos do meu lado.
levantar minha bandeira. Sabe por quê? Porque vocês são igual, entendeu? Vocês são igual, vocês também iam fazer isso. Vocês também iam dizer, tá? Não, vamos que dá. Vocês iam fazer. A Lari, vem com o João pra cá, bem pertinho. Lari, tô chegando em Curitiba, hein? Pega o João embaixo do braço e ó, vou até terminar o Vucu Vucu. Aninha, bom dia. Vai dar tudo certo. Já deu. É só uma organização, né? Claudinha, bom dia, gente. E é muito legal, assim, a gente ver. E uma coisa que eu vou trazer pra vocês, bem de experiência pessoal agora, muito legal isso que eu vou trazer. Sabe que muitas das coisas a nível de... o bom é que a Melina mostra quem manda na casa. Vani, na casa sim, mas na empresa. Às vezes não é fácil, tá? Eu tenho que falar, deixa que se der ruim eu resolvo, né? Mais ou menos assim. Agora, o que é muito legal disso é a gente entender, e eu queria até trazer essa experiência pessoal para vocês. Que, bom dia, Anderson, meu querido. Que eu trabalhar com vocês esses 21 dias de virtudes ajudou muito, mas ajudou muito eu tomar algumas decisões, ajudou muito eu assumir alguns posicionamentos. Sabe por que eu digo isso? Porque às vezes eu gosto de estudar muito, né, as virtudes. Bom, já trouxe aqui para vocês o quanto eu gosto de ler, né, São José, José Maria Escrivá, o quanto eu gosto de ler algumas passagens da Bíblia, o quanto eu gosto de ler alguns, enfim. E isso me ajudou muito, muito mesmo, assim, a mudar o meu posicionamento e mudar o meu pensamento de uma forma um pouco mais forte, assim, né, de uns 3 anos pra cá, sabe, de uma forma mais impactante na minha vida, sabe, a nível de conhecimento de virtudes, de me dedicar a estudar um pouco mais isso. E isso mudou consideravelmente também o meu posicionamento perante algumas coisas. Então, por exemplo, perante pessoas, né, amizades que não eram bem amizades, sabe? Essas coisas que a gente tem na vida e que a gente sente. Pessoas que se posicionavam a seu favor, mas não tinham nada para dar em troca no sentido de emocional mesmo, sabe? Aquela coisa assim, eu quero pra mim, mas não me importa como tu tá. E essas coisas, de uns 2 anos pra cá, que eu fui trabalhando muito essas virtudes, isso mudou muito na minha vida pessoal. E da minha vida pessoal, ela reverberou demais na minha vida profissional. Por quê? Porque houve um fortalecimento dos meus valores e houve um fortalecimento das minhas virtudes, né? Onde eu entendo qual é a minha virtude até aquele momento, eu entendo como que eu estabeleço limites em relação àquilo que para mim é inegociável. E vou dizer para vocês que mudou muito, muito meu posicionamento em relação agora falando de trabalho e de prosperidade, isso mudou muito o meu relacionamento também. Tem uma frase que para mim mudou muito o meu jogo, que eu quero deixar para vocês, eu até falei isso em alguma live lá no início, né? Que é, dos meus pais eu já recebi amor, dos meus clientes, dos meus alunos, das outras pessoas, eu exijo respeito. E quando tu entende essa frase, tu consegue assumir um posicionamento na vida muito mais fortalecido. Bom dia, Sinarinha! Que é o quê? Tu vai deixar as coisas acontecerem, né? Até onde aquilo não influenciar o teu inegociável. E é muito legal a gente ter essa clareza, porque esses 21 dias de virtudes que a gente veio trabalhar junto só fortaleceu o meu posicionamento, sabe? Só fortaleceu os motivos pelo qual eu faço o que eu faço. Só fortaleceu os motivos pelo qual eu me afastei de algumas pessoas, só fortaleceu o motivo pelo qual eu me aproximei de outras. Vocês percebem que, se vocês pegarem aqui desde a primeira live, vocês perceberam que existiu uma egrégora de pessoas que estão aqui desde o primeiro dia? De pessoas que
se conhecem, de pessoas que, independente de se conhecerem fora daqui, já se conhecem aqui na live, de pessoas que já estão juntos, né, falando a mesma língua. Então é isso que acaba acontecendo quando a gente trabalha as nossas virtudes e a gente se posiciona perante aquilo que tu tá mais fortalecido. Tu começa a entrar em contato com pessoas que querem que tu esteja junto com elas nessa caminhada. A Elis também sinto assim, é muito isso, né? Neuzinha, o Douglas, quando a gente se posicionar, as pessoas que não agregam na nossa vida não conseguem ficar ao nosso redor. É feita a limpeza, exatamente. E às vezes, né? Ô Geraldo, bom dia, queridão, como é que tu tá? E aí, olha que legal isso, né? Quando a gente trabalha as nossas virtudes, às vezes a gente não precisa nem exteriorizar isso, verbalizar, falar isso. As nossas ações fazem com que isso aconteça, a nossa energia faz com que isso aconteça, né? Então, é muito legal isso. É muito legal isso porque a gente começa a saber quem realmente tem a nossa vibe, quem realmente quer que a gente esteja junto. Então, se eu fizer, agora é uma brincadeira com vocês, se eu fizesse um encontro presencial só de quem tá aqui nessa live, eu tenho certeza que cerca de 20 a 30 pessoas iriam, sabe por quê? Porque a média de pessoas que todo dia estavam juntas. E vocês entendem como os ambientes acabam mudando? Os ambientes acabam mudando por quê? Porque tu não tolera mais estar próximo a quem não tem a mesma energia que tu. E quando eu falo em energia, eu não tô falando só em questão de energia estrutural, assim, de ambiente. Eu tô falando de virtudes, eu tô falando de desejos, eu tô falando de percepções de vida, eu tô falando de características físicas, emocionais. Então, tu vai estar junto com pessoas que estão no topo. Porque o que eu sempre falo, né? Que base compete, topo se ajuda. Então, tu vai estar subindo nesse topo. E esse processo de subir nesse topo, tu vai... Por que o topo, gente, é menor do que a base? Porque poucas pessoas chegam. Quanto mais tu vai subindo, menos pessoas vão acompanhando. Isso é fato. Porque aqui embaixo é bom. Aqui embaixo, a base não estrutura. A base é o quê? A base, gente, vamos lá, é guerra. A base é guerra. É um querendo tirar do outro, querendo. Ó, Douglas, já podemos marcar esse encontro presencialmente. Gente, se vocês fizerem um happy hour do Forfio, vocês não me convidarem? Por que vocês não fazem mesmo por região, gente? Pelo amor de Deus, deixem de ser bobos. As pessoas pensam igual a vocês, as pessoas têm as mesmas virtudes, querem chegar nos mesmos lugares. Daqui a pouco, num encontro desse, acontece network, vocês fazem lives juntos, vocês fazem ações de vendas juntos, vocês fazem encontros de grupos juntos. Por que vocês ainda não marcaram isso? Né? Dani atrasou, mas chegou. É isso aí. Cíntia, bom dia. Sabre, poucos chegam lá. Sabe por quê? Porque, ó, pensa comigo, tá? Imagina que... Eu vou dar um exemplo, peraí. Neuzinha, ó, esse rap na imersão... Gente, na imersão em março, que vocês vão estar na imersão Prosperar, quem vai estar? Vocês precisam fazer um encontrão, né? Esse processo está sendo leão por dia contigo mesmo, né, Ari? É isso. Ó, é isso que eu digo aqui, ó. Se organizem, só me avisem. Só isso que eu tenho pra dizer. Se virem. Se fizer aqui em Floripa, me chamem. Se fizer em Caxias, me chamem. As turmas das regiões aí se encontrem, não quero nem saber. E aí, o que acontece, gente? Que a gente tava falando uma coisa que é muito importante aqui, né? Que eu tava falando aqui quando a Sabre falou que poucos chegam lá. Imaginem que vocês estão subindo. Isso que eu vou falar agora tem muito a ver com a virtude que a gente vai trabalhar hoje, tá? Porque hoje a gente vai estar trabalhando a virtude da moderação e da temperança. Porque muitas vezes as pessoas confundem o significado da virtude da moderação, o significado da virtude da temperança. Então, eu trouxe algumas coisas aqui pra vocês, pra gente falar sobre isso. Imaginem, tá, que vocês estão subindo um topo de areia movediça, tá? Lá embaixo, na base,
é tranquilo. Por quê? Porque tu tá seguro. Então todo mundo tá lá na base. Geral tá lá na base, tá todo mundo na base. É ou não é? Só que conforme tu vai subindo essa pirâmide, conforme tu vai subindo pro topo, isso vai selecionando muito as pessoas que vão subindo contigo. Vai selecionando muito, por quê? Porque precisam ter pessoas com as mesmas virtudes que tu. A virtude da fortaleza, a virtude da temperança, a virtude da paciência, a virtude da constância, a virtude da magnanimidade, ou seja, almas grandes sobem e se ajudam. Almas pequenas ficam na base. A base é onde vocês não podem querer ficar. A base é onde vocês precisam fazer de tudo para sair. Só que fazer de tudo para sair precisa começar com o fortalecimento de virtudes internas. Porque senão tu vai subir, na primeira escorregada que tu der nessa areia movediça, tu cai para a base de novo. E quando tu cai para a base de novo, é confortável, porque tu vai usar essa mentirinha para dizer para ti mesmo o quê? Viu, eu tentei e não consegui. Eu tentei, mas não deu. Eu tentei, mas não deu certo. Só que o tentar é tentar subir um pouquinho, escorregar e ficar lá embaixo. E ficar lá embaixo, estar na base, além de ser confortável, tem muito mais gente. Entendem? Tem muito mais gente. Tem aquelas pessoas que estão o quê? Como eu falei pra vocês esses dias. É as pessoas que estão dentro da caverna com vocês. Lá no escuro, fazendo aquilo, se debatendo ali, tentando subir e não conseguindo. Por quê? Porque virtudes trabalhadas são para poucas pessoas. O que eu falei pra vocês no primeiro dia, há exatos 19 dias atrás? Eu não falei pra vocês que a gente ia começar as lives com um monte de gente e ao longo desses 19 dias essa quantidade de pessoas ia diminuindo. Eu não falei pra vocês na jornada, quem tava comigo, que no primeiro dia ia ter um monte de gente, que até o terceiro dia ia estar diminuindo. Não falei? Vou dar o mesmo exemplo da formação do método. Teve um monte de gente que se empolgou. Na hora de dar o passo para mudar de vida, poucas pessoas assumem isso, gente. E é isso que já diferencia vocês das outras pessoas. A nível de tudo. Relacionamento, amizade, família, negócios, profissional. Porque vocês são diferenciados a nível de virtudes. Então, quando tu tem as tuas virtudes fortalecidas, se tu escorregar naquela areia movediça, o que vai ter? E se tu tiver eu sempre digo, tu tiver a tua turma, se tu tiver os teus iguais, se tu tiver uma conexão, eu vou dar um exemplo de algumas pessoas que estão aqui, que são as pessoas que eu conheço, né, do método Forfil, qual é a probabilidade dessas pessoas que estão aqui comentando em se encontrar pela formação do método, iriam se conhecer se não fosse a formação do método? Quantas pessoas iriam se conhecer se não fosse a mentoria? Quantas pessoas iriam se conhecer se não fosse estarem juntos aqui? A probabilidade é muito menor. Mas por que é que essas pessoas se conheceram? Porque estavam no mesmo ambiente. Estavam consumindo da mesma virtude. Então, o que acontece aqui? Eu tenho certeza que qualquer uma das pessoas que fez essa egrégora acontecer, tá? Precisar de ajuda, alguém vai ajudar. Por quê? Porque são pessoas que já estão subindo pro topo. Eu tô aqui em cima no topo puxando vocês, mas esse topo tem mais topo em cima de mim e tem mais topo e tem mais topo. E eu tô aqui de mão dada com quem tá em cima. E quem tá em cima tá de mão dada com quem tá mais em cima. E é assim que a gente sobe. E é assim que a gente sobe, puxando a corda para ajudar o outro a subir. Puxando a corda para trazer o outro pro topo comigo. Por quê? Literalmente sozinho a gente não consegue, porque é uma areia movediça. Tu sobe 1, 2, 3 e tu escorrega. E o pior erro das pessoas é achar que já sabe fazer tudo sozinho. É achar que, Mel, mas isso que tu tá falando é tão óbvio, isso eu já sei. Quando a pessoa fala isso eu já sei, ela já tá se botando no lugar de uma pessoa não ensinável. Pode ser que realmente ela saiba,
não tem problema. Mas se ela já sabe, por que ela não tá ajudando outras pessoas a subir também? Por isso que eu falei para vocês, professores e mentores que não têm professores e mentores não são pessoas ensináveis. São pessoas que querem estar no topo, mas estar no topo sozinho, isso é ego. Tu estar no topo sozinho é antivirtude, é ego, faz com que tu não esteja bem. Como a Paty Boa falou aqui, as pessoas estão buscando as mesmas coisas, só assim. Com certeza, um apoia o outro, é muito gratificante, isso é muito gratificante. Porque aqui tem gente de quê? Tem gente de várias cidades, de vários estados. Só de 3 pessoas que conversaram aqui, eu já vi gente de Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. Tá? Então, é que a gente gosta de pessoas que nunca vimos, torcem por eles. Vocês viram, Lari, olha isso. Olha o que a Larice trouxe. Olha que loucura, né? Gostar de pessoas que vocês nunca se viram, mas vocês torcem um pelos outros. Isso é egrégora, isso é virtude. Isso é virtude. É muito legal esse movimento, quando temos pessoas que nos estimulam a seguir o caminho e evoluir, se torna um pouco mais fácil. Que foi o que eu contei pra vocês, do ambiente e dessa turma, digamos assim, que eu tinha comigo, subindo esse topo, quando o João chegou, que me disseram que tu não vai parar. Porque quando ele chegou, era o momento que eu tava me contando a maior mentira, que era, eu não tenho tempo e eu não ia continuar com a formação Forfil. Então, olha que louco isso, né? Então, quando olha, Vani, foi só ver como as terapeutas estavam apoiando ontem novas alunas a entrar no método. Gente, isso aqui pra mim, eu vou dizer pra vocês, só não me surpreendeu, porque eu sei da egrégora de quem entra no método. Ninguém, assim, ó, quem não tem esse pensamento que a gente tem, nem entra na formação. Então, o que eu quero, por quê? Porque repele. Então, não vou te dizer, Vani, que me surpreendeu, mas eu vou dizer que me emocionou. Das pessoas dizendo, vem pro nosso lado, vem pra cá, vem com a gente. Terapeutas que trabalham com a mesma entrega. Ou seja, quando vocês falam isso pra alguém, vem, vocês já estão acima da base. Quem fala, vem pra cá, que é bom, vem pra cá que faz sentido, já saiu da base. E isso é muito legal, porque tu já está subindo esse processo. Ó, Ana, sou nova aqui, bem-vinda, meu amor. Sou de Portugal e é muito raro encontrar ambientes assim, ver tanta ajuda e apoio de pessoas que nem se conhecem, isso é lindo. Exatamente, Aninha. Esse grupo é diferenciado. Eu falo, né, Dani? Eu sempre falo. E, Aninha, é muito legal isso, porque olha só, a gente tá falando de uma pessoa que não conhece ninguém que tá aqui e se sente acolhida e se sente nessa conexão. Então, quando vocês percebem isso, vocês já entenderam que vocês já não estão na base. E isso é muito legal, porque eu falei com a Lari, com a Larissa esses dias. São micro vitórias todos os dias. São micro vitórias de vocês estarem aqui às 7 da manhã. São micro vitórias de vocês estarem fazendo amizades aqui. É micro vitória de vocês sentindo. Quando tu sentir, tem um ditado que diz isso, né? Quando tu sente felicidade pela vitória do outro, tu entendeu tudo na vida. E é isso que a gente percebe. Quem está no topo te ajudando a subir? Eu tô no topo buscando pessoas que estão no topo acima de mim, porque a vida não tem uma linha de chegada. É subir, é subir. E eu tenho pessoas que eu seguro para mim ter força para segurar quem tá subindo. Então eu seguro para ajudar quem vem. E vocês seguram, porque olha só, vou dar o exemplo da formação em função do que também a Aninha trouxe. Quem tá de mão dada comigo são os meus alunos. Os meus alunos estão dando a mão para quem tá chegando e puxando a corda. Então, não é sobre... Tem até um exemplo que eu vou trazer aqui, que eu acho que... Eu não sei se a Tarsi tá aqui, eu acho que não, mas o Anderson tá. A Tarsi é uma aluna da última turma que entrou, e aquilo me deixou muito, muito, muito contente. E o Anderson também. E o Anderson pegou a forma de aplicar o mapa de uma forma muito fácil. E um dia, eu lembro que a Tarsi falou no grupo que estava com muita dificuldade de treinar a mão. E nesse movimento, quando eu voltei no grupo para falar com ela, ela tinha colocado assim, quero
agradecer o Anderson, gente, que era um colega da mesma turma, não se conhecem, porque são de estados completamente diferentes. O Anderson é do Rio Grande do Sul, mas acho que a Tarsi é São Paulo, se eu não me engano. E ela disse, o Anderson me falou, posso te fazer uma videochamada para te ajudar? Quando eu li aquilo, eu falei, cara, é isso. Eles, São Paulo, até que o Anderson é de São Paulo, acertei. Olha, então assim, eles recém tinham entrado no mesmo grupo. E o Anderson fez uma ligação de vídeo para ajudar ela, como ele tinha entendido que aquilo era mais fácil. E aí quando eu vejo isso, sabe o que acontece na verdade? Quando eu vejo isso, eu vejo que eu dei certo. Porque eu dar certo não é sobre as placas de faturamento que a minha empresa teve. Porque isso é consequência de quem eu me tornei na caminhada. Quando eu vejo que eu dei certo, é quando eu vejo isso aqui. Essa corrente, é quando eu vejo um aluno ligando para o outro para ajudar. É quando eu vejo um mentorado dizendo para colega, se tu não tá legal, eu vou te atender. É quando eu vejo um mentorado botando no grupo assim, gente, eu fiz essa ação de vendas. E para mim ajudou muito, copiem isso, façam também. É quando eu vejo no grupo do Forfil alguém dizer, gente, eu tô com dificuldade. E os outros dizerem, faz isso, faz isso, faz isso. É nessas horas que eu vejo que eu dei certo. Porque faturamento é consequência de quem a gente se torna e da vida que a gente transforma. E é isso que vocês estão fazendo aqui. Essas virtudes que a gente está fortalecendo em vocês. Porque vocês já são agentes de transformação que não estão na base. Vocês já estão subindo porque vocês já estão puxando outras pessoas. A Lari, o Anderson é sensacional, tem um coração enorme. Aliás, muitas das mentorias que estão aqui, porque tem muito mentorado aqui da mentoria Terapeuta Próspera que se ajuda muito nisso. E tudo isso que eu tô falando aqui para vocês tem muito, 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 muito a ver com as virtudes da moderação e da temperança que eu trouxe hoje pra gente falar. E por quê, né? Quero inclusive trazer já uma fala de início, porque muitas vezes, quando a gente fala em temperança e moderação, a gente entende que a gente tem que achar que temperança e moderação são o processo de equilíbrio. E eis que quando eu estudei a primeira vez as virtudes, e cada vez que eu reforço mais, eu descobri, né, lá atrás que temperança não é equilíbrio, não é moderação. Eu admito pra vocês que eu fiquei meio tipo, como assim? Não era pra ser? O que acontece? Eu até trouxe uma fala aqui que vai funcionar, que vai trazer essa clareza para vocês, né? Dessa virtude que é tão impactante nas nossas vidas, porque é sobre escolhas, tá? A virtude da temperança é sobre escolhas. Olha só. Eu e os meus textos, né, gente? Mas eu acho que todas esses textos valorizem esse material, tá? Porque eu faço eles quando eu tava fazendo eles na volta da jornada. Ou seja, eu nem contei pra vocês, eu nem tava dando a jornada na minha casa, gente. Contei isso pra vocês? Porque a gente tá com um problemão de internet aqui, um problemão, né? Problemão, mas em função de uma coisa boa, em função desse lugar lindo, maravilhoso, perfeito. Porque esse mato aqui, ele é todo atrás do apartamento e todo do lado. E ele é um mato de preservação ambiental. Então, o prédio que a gente tá, ele tá dentro, assim, na frente é mar, é a praia, né? Na quadra da frente é a praia. E o prédio tá encaixado dentro desse mar. E a gente tem um problemão de internet. E eu tava com muito medo de perder, de não conseguir dar aula, porque quando tu tem que, na transmissão da jornada, a gente precisa de conectar muitas coisas, que é o Zoom tem que estar conectado no YouTube para estar passando, e tem um delay de tempo entre um e outro. Então eu fui aqui a Ingleses, eu fui a Jurerê, na casa de um amigão meu, né? Esse casal de amigos ajudou a gente para ficar com o João, porque a gente não tem família aqui, enquanto eu dava as aulas da jornada. Então, olha que louco isso, né? Eu terminava a jornada lá e voltava pra cá pra botar o João dormir, querido. Ele chegava em casa podre, né? 11 da noite. Botar dormir, jantar, tomar banho e aí montar o conteúdo das lives. Então, valorizem. A Lari, bem ruim sua localização. Lari, isso sim foi um sonho cocriado, né? Isso sim, sem comentários. Olha, a Lari me ajudando a melhorar a cervical, super atenciosa.
olha só, a Lari é físia, a Denise é físia, as duas são terapeutas Forfil e uma no Paraná e uma em Rio Grande do Sul, e as duas se ajudando a se tratar. Cara, se eu não tenho o melhor time, então respeita a minha história, né? Gente, eu quero ler pra vocês uma partezinha aqui, que pra mim também faz muito sentido, que vai ajudar vocês quando a gente fala de moderação e temperança. Muitas vezes, as condutas em si têm os mesmos aspectos de virtudes, os mesmos aspectos bons. Porém, eles deixam de ser virtudes porque eles tornam-se, olha que interessante, porque eles tornam-se abusos, exageros, absurdos e extravagâncias. Então, o que a gente quer falar, né, sobre isso? Por exemplo, coisas do dia a dia. A virtude da temperança, a virtude da moderação, ela não acontece em coisas extraordinárias, ela acontece no dia a dia. Quer ver um exemplo? O exemplo daquela pessoa que tem uma mania de organização, onde deixar uma caneta 2 centímetros fora do lugar é motivo de guerra, né? A pessoa vai infernizar a vida do outro. Paty, quer que eu repita? Repito. Deixa eu pegar aqui minha anotadinha de novo, presta atenção. Muitas vezes acontece que as virtudes mesmas em si são boas. Mas tá. Devagar, Mel. Pegaram essa parte? Acontece que muitas vezes as virtudes em si mesma são boas, tá? Porém, deixam de ser virtudes quando tornam-se abusos, exageros, absurdos e extravagância. Foi. Ó, a Deia, a Uli, terapeuta, também me ajudou num momento bem difícil de vida esses tempos. Olha só, colegas Forfil se ajudando. Gente, sério, vai passar 1000 anos e isso ainda vai me encher de orgulho. Sério, é isso que me faz dizer, eu dei certo. Tá? E, gente, quando a gente fala de abuso, de extravagâncias, de exageros, o que eu tô querendo falar? E não é sobre equilíbrio, tá? A gente vai falar sobre isso. Mas é aquela situação assim, sabe? As manias. A mania, por exemplo, a mania de ordem. Meu Deus, se essa caneta tiver 1 centímetro de fora do lugar, é motivo para guerra acontecer, é motivo para uma pessoa infernizar a vida da outra, é motivo para briga. Isso é quando tu deixa de ser virtude. Essa frase de hoje é uma chinelada de ferro, diz a Lari. É ou não é? Quando tu sai da tua virtude, isso te torna uma pessoa exagerada, extravagante, uma pessoa que aquilo te gera um vício, então tu não tá mais na tua virtude. Às vezes as pessoas acham que virtude é fazer esse movimento e se enchem de orgulho, e isso não é. Ela se torna uma anti-virtude, né? Os exageros, vou dar um exemplo, em relação a cuidar da saúde. Quantas pessoas vocês conhecem que acham que estão cuidando da saúde, mas que se tornam hipocondríacas? Porque na cabeça delas, elas estão sendo cuidadosas. Então, elas não estão trabalhando a virtude da temperança e da moderação. Por quê? Porque elas perderam o processo da virtude e entraram no processo do exagero. Uma pessoa, eu vou falar de quem eu era. Uma pessoa workaholic, que trabalha 20 horas por dia. É exagero, mas eu quero que vocês prestem atenção no que eu vou falar. Quando que pra mim essa virtude foi forte no meu processo? Quando eu entendi o que eu trago pra vocês sobre o desequilíbrio intencional temporário. Eu estou nesses últimos 30 dias e vou entrar a semana que vem ainda no desequilíbrio intencional, que é o quê? Dar muitas aulas, muito tempo de dedicação, muito estudo, muito. Depois desses dias eu tiro um pouco o pé
E aí eu faço o processo de inverso dessa virtude, que é achar essa moderação e essa temperança. O grande problema das pessoas, e quando eu vou trazer para vocês aqui uma frase, um parágrafo, né, que eu quero muito, né, de Apocalipse, tá? Que eu quero muito que vocês escutem, que vai mostrar e vai explicar para vocês uma coisa que eu vou dizer para vocês, que caiu minha casa quando eu escutei, tá? Quando eu entendi. Que muitas pessoas usam a virtude da temperança e da moderação para justificar os seus não fazeres. Porque talvez alguém escutou aqui do trabalho e falou, viu? Por isso que eu não exagero. Vítima. Porque não é sobre exagerar, é sobre fazer o que tem que ser feito para chegar onde tu quer. Intencionalidade. Para quê? Qual foi a minha intencionalidade? Fazer o que tinha que ser feito, trabalhar muito, mas com intenção, que é diferente da Melina de um tempo atrás. Eu não quero que vocês entendam de uma forma pejorativa o que eu vou falar, mas eu fazia o quê? Um trabalho burro. Trabalhava, mas eu não tinha intenção, eu não sabia porquê, eu não sabia como chegar, eu não sabia como evoluir com o meu processo. Quando eu ajustei o meu trabalho de um trabalho burro para um trabalho inteligente, que é com intencionalidade, as coisas realmente aconteceram. E em menos de 4 anos, eu consegui reorganizar coisas que durante quase 40 eu não tinha conseguido, tá? Então, gente, eu quero que vocês leiam, escutem aqui o que eu vou ler pra vocês, tá? E veio de Apocalipse 3:15, mas eu dei uma repaginada aqui, que eu juntei com algumas outras falas, mas eu acho que vai fazer muito sentido pra vocês entenderem, né, que não é equilíbrio quando a gente fala em moderação, tá? Ó, errado achar que a moderação e o equilíbrio consistem sempre num meio termo morno, nem frio, nem quente. Não exageremos, dizem os moderados. Sejamos razoáveis. E o que vem traduzido significa quase sempre: sejamos medíocres. Basta ser morno. Esse termo meio sensato é álibi dos comodistas. Seria um erro pensar que a expressão meio termo, como um elemento das virtudes morais, significa mediocridade, como que a metade do que é possível realizar. Porém, entre o excesso e o defeito, esse termo é o cume, o mais elevado que a prudência indica. Gente, olha só, isso tem palavras aqui de Apocalipse, tem palavras aqui dos livros de São José Maria Escrivá, onde eles falam, né, tem um livro muito legal que o nome é Amigos de Deus, se vocês quiserem ler, eu adorei na verdade. Quando a gente entende que o equilíbrio, a moderação, né, a temperança, ela é uma virtude, mas ela é uma virtude que tem que ter muita cautela, porque olha o que vem em Apocalipse, não exageremos, dizem os moderados, né? Sejamos razoáveis. E o que vem traduzido, e essa parte que vem traduzida, vem da leitura de São José Maria Escrivá, desse processo que diz: significa quase sempre, sejamos medíocres, basta ser morno. E esse meio termo, né, sensato, é álibi dos comodistas. Então, o que eu quero dizer para vocês é, quando tu entender que a temperança, quando tu entender que a moderação não é tu achar o equilíbrio, a temperança e a moderação é tu estar, como ele diz aqui, no cume mais elevado da tua prudência, que é, eu tô fazendo tudo o que tem que ser feito, sem preguiça, sem medo, sem mediocridade. Esse é o teu equilíbrio, essa é a tua temperança, essa é a tua moderação. Não é fazer menos para não correr risco, não é fazer menos para estar no comodismo, não é fazer menos para ficar na vida medíocre. O que é uma vida medíocre? Uma vida mediana, uma vida onde está tudo bem,
Mas esse tudo bem, tu tá te enganando porque não é real. Tudo bem ter um relacionamento meia boca. Tudo bem tu ter uma amizade que é abusiva contigo. Tudo bem tu ter uma pessoa do teu lado que só tá do teu lado quando tem benefícios para ela. Tudo bem tu estar num... Vamos lá, vou usar o exemplo aqui para vocês da jornada. Nós, eu, Fabrício e equipe, na verdade, mais eu e ele, né, que somos dos sócios e tivemos que levar a notícia e as informações do que a gente ia fazer para a equipe, nós tivemos que usar muito as nossas virtudes de temperança. Por quê? Porque nós tínhamos pontos de vista completamente diferentes. E quando tu não abre mão do teu ponto de vista, mas não em prol de guerra e de briga, mas em prol de justificar o porquê que aquele é teu ponto de vista, tu consegue mostrar para a pessoa a importância daquilo que tu sente. Não é só o sentir dela, só que isso faz tu sair de uma vida medíocre, isso faz tu sair de uma vida mediana. Então cuidem, quando vocês estiverem dizendo para vocês mesmos, eu tenho que buscar o equilíbrio, não, isso aqui vai me tirar do meu equilíbrio, isso aqui vai me fazer entrar num desgaste muito grande, isso aqui, muitas vezes, esse álibi se torna o comodismo, e isso é tudo que a gente não pode viver na vida. Uma vida medíocre, uma vida mediana, como diz aqui, uma vida morna, né? Bom dia, Dani! Então, essa passagem aqui para mim de Apocalipse, ela é uma passagem que eu acho que a gente tinha, pensando bem, né, que colocar na geladeira bem grande, pra gente acordar de manhã, naquele dia que a gente tá exausto, e pensar: não, eu não vou ter uma vida medíocre. Eu não sou essa pessoa morna. Eu não vou entregar uma vida morna para o mundo. Eu não vou entregar um servir morno para o mundo. Eu não vim aqui para brincar em serviço. Eu não vim aqui para não deixar um legado. Não. Ontem, durante a aula da jornada, eu tinha dor. Mas por quê? De tanto falar, né? E aí, quando a gente tava voltando pra casa, o Fabrício falou: mas tu vai fazer live amanhã? Eu falei: óbvio, porque tem a nossa live agora, e hoje às 19 horas, já vou convidar vocês, vai ter uma live com a Patrícia, que está aqui. Cadê a Paty? Que me mandou eu repetir a frase ali. Com a Patrícia, porque a gente vai falar do método Forfil. Então venham assistir, venham estar com a gente, venham entender esse olhar do método através de uma terapeuta, através de uma aluna. Então, isso, e o Fabrício disse: como tu vai fazer? Eu disse: e detalhe, quem tem mentoria comigo hoje, que tá aqui, sabe, eu tenho a manhã inteira de mentoria. Porque, e eu não tô falando aquilo pra dizer: nossa, Mel, como tu é maravilhosa. Eu tô aqui pra dizer: aqui eu pedir pra repetir, é isso que eu gosto, repete aí que eu quero anotar. Né? E hoje eu e a Paty aqui estaremos fazendo uma live às 19 horas no meu Instagram. Então, o que eu quero dizer pra vocês? Que não tenham uma vida morna, porque essa vida moderada não é sobre o outro, é sobre a tua preguiça, é sobre a tua antivirtude. Neuzinha, essa frase não foi uma chinelada, mas uma tamancada. Vou ter que dizer pra vocês a mesma coisa. Essa frase aqui, pra mim, de Apocalipse, ela é pesada. E ela é pesada, sabe por quê? Porque às vezes ela me dá um tapa na cara. Porque às vezes eu tenho a tendência à preguiça, tá? Às vezes eu digo: não, hoje não. E aí eu... Melina, para de ser. Não. Tenham vida, vida em abundância, vamos, vida em abundância. Deus me disse vida em abundância. O que é isso? Quando eu falo vida em abundância, eu não tô falando do resultado final. Eu tô falando que vida em abundância não é sobre o resultado final. É sobre tudo que eu construo. É todos os dias. Ontem aconteceu uma situação que me deixou bem desgastada durante o dia, emocionalmente, assim, até eu resolver. Que ninguém vê os bastidores do processo, né? E foi uma situação que eu tomei uma decisão para ser justa,
uma das pessoas não entendeu por que eu tinha tomado aquela decisão, e aí eu tive que, e aí me perguntou, e aí eu tive que explicar os motivos para que ela entendesse por que daquela decisão. Só que mesmo assim é o tipo de coisa que acaba desgastando. E ontem, quando eu tava bem cansada com isso, eu falei, Fabrício, eu já venho. E eu fui ali na frente, na praia, sabe, coloquei o pé na areia, coloquei o pé na água, falei, aterrei, eu falei, ok, isso são coisas que vão acontecer, a gente tem que ter clareza de como vai resolver, resolvemos, volta. E aí voltei e falei, ok. E aí nesse momento eu senti a abundância na minha vida acontecendo. Por quê? Porque eu fiz o que tinha que ser feito. E eu tinha recursos para aliviar aquele desconforto. Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, quando vocês fazem as coisas com clareza e quando vocês fazem as coisas com certeza do que vocês estão fazendo, pode acontecer que alguém do outro lado não entenda. E pode acontecer que essa pessoa te pergunte o porquê, te pergunte por que tu fez. Se tu tem clareza do que tu fez, tu simplesmente explica. E aí vai da pessoa entender ou não. Então, essa frase aqui é uma frase que eu vou repetir, porque eu acho que é uma frase que quem não anotou precisa anotar, né? Então, ó, não exageremos, dizem os moderados. Sejamos razoáveis, o que, traduzido, significa quase sempre. Sejamos medíocres, basta ser morno. Esse meio termo sensato é o álibi dos comodistas. E a gente não tá aqui para ser comodista. A gente não tá aqui para isso. A Lari, esses perrengues que está relatando mostra que nem tudo são flores e que muitas vezes as flores têm espinhos. Nem tudo são flores. Transmutando tudo que não precisa num lindo mar. Sim, Paty, ontem quando eu botei a pé na água eu falei, é isso que eu preciso, bora voltar. E exato, muita coisa tem perrengue, gente. Muita coisa talvez que vocês obviamente nem imaginam, mas durante a tarde, aconteceu essa situação em que a gente resolveu, a pessoa entendeu, deu tudo certo, olhei meu material aqui, e deu tudo certo, mas até dar certo e a pessoa entender, a gente tem que entrar na energia, a gente tem que explicar, né? E por quê? Porque ela, e foi muito bonito o que aconteceu, porque depois disso, ela mandou uma mensagem muito bonita, dizendo, Melina, muito obrigado, né? Em função disso, do que aconteceu, porque me fez perceber que eu ainda estava lendo as coisas com o meu óculos de traumas e de situações que tinham acontecido na minha vida. E hoje, com o que aconteceu, eu vejo que eu tô me curando disso. Então, vocês entendem que até isso foi muito bonito, porque trouxe um processo de cura. E quando a pessoa entende isso e vem e relata isso, dizendo, eu entendi, que foi, eu me senti super feliz, porque de certa forma, mesmo causando um pequeno desconforto no início, eu acabei sendo um instrumento para ajudar ela a ressignificar isso, e a gente acabou isso de uma forma muito bonita. Então, às vezes a vida traz essas situações para que a gente também seja instrumento de cura na vida do outro, e não necessariamente com atendimento, mas com posicionamento. Por quê? Porque tudo vai com uma forma que tu entrega aquilo. Se tu devolve com amor, a pessoa vai receber o amor, né? Nossa, gente, olha essa frase da Denise. Deni, eu vou terminar, enquanto eu termino a live, eu vou fixar essa frase. Deus vomitará os mortos. Por que vomitará os mornos? Porque a vida não é sobre isso. Então, quando tu entende que a temperança e a moderação não é sobre equilíbrio, é sobre tu estar no cume, no topo, com a virtude lá em cima, a virtude da prudência, que é, eu vou fazer tudo o que tem que ser feito. Essa é a virtude da prudência, com pilares na moderação e na temperança. Quando que sai da moderação e da temperança? Quando eu uso, quando eu abuso daquilo, quando eu vou para um patamar que não precisa chegar, tá? Ai, o mar renova, Dani, nem me fala. Maravilhoso, né? E eu quero ler mais uma partezinha aqui para vocês, né? Mais uma passagem que
né, quando a gente fala, né, dessas questões de valores, né, de qual é o ponto certo, qual é o ponto de equilíbrio, né, ponto de equilíbrio a gente tem que ter muito cuidado. Vocês já viram assim, ó, alguém dizer assim, olha só, tenha um amor médio pelo teu filho, tá? Não ama muito. Não, olha só, respeita a vida alheia, mas só mais ou menos. Olha, se tu for atropelar alguém, atropela só uma vez por mês. O amor de Deus não tem média, gente. Não tem média, mas não tem fanatismo. O amor de Deus não tem média. Faz, mas faz só um pouquinho. Fala mal do outro, mas fala só um pouquinho. Não entrega o teu melhor, entrega só um pouquinho. Esse equilíbrio não é uma vida de uma alma grandiosa, como a gente trabalhou a virtude da magnanimidade. Não é. Por isso que a gente tem que cuidar quando a gente se coloca num patamar de equilíbrio. Não é sobre isso, né? E Cristo ensina, né, gente, que a gente deve amar a Deus segundo as pautas lá, né, do primeiro mandamento. E aí, o que diz, né? Lá no Velho Testamento tem uma frase lá, o Velho Testamento tem uma parte que nos diz: amarás com todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu espírito e com todas as tuas forças. Deus diz, é com teu todo, não com teu meio. Eu vou meio estudar, eu vou meio entregar. Agora não é hora. Olha, Denise, que relato. Eu sempre fui ensinada a ser neutra e não me posicionar. E essa frase foi um soco na cara uns anos atrás. É isso. Olha, e é tão difícil, gente, a gente mudar. Não é simples. Só que mudar e se posicionar é virtude. Tu vai trabalhando essa virtude e tu vai fortalecendo essa virtude e tu começa a te posicionar. Quando eu comecei a me posicionar, usar só o exemplo daqui. Muita gente parou de me seguir, muita gente não tá. Porque é sobre isso. Eu não quero todo mundo, eu quero os meus. Eu não quero todo mundo aqui. Eu quero quem tem as mesmas virtudes que eu. Boas, erradas, no sentido... Erradas que eu digo não de fazer coisas erradas, mas errado no sentido de que a gente ainda não chegou num patamar que a gente quer. Então a gente vai continuar brigando, a gente vai continuar lutando. Por quê? Porque a partir do momento que tu aprende a ser neutra, não te posicionar, tu deixa, como a Dani falou, tu deixa as coisas acontecerem na tua vida, e aí a tua vida abundante não é tua, é do outro. Muita gente se afastou de mim quando eu comecei a me posicionar, viu? Eu também achava que neutralidade era equilíbrio. E eu disse pra vocês, né, que quando eu comecei a estudar as virtudes e que eu fui entender a virtude da temperança, pra mim foi um baque, porque eu pensei, tá, mas se não é equilíbrio, gente, o que é agora, né? Por quê? Porque pra mim é como se tivesse me dito, acabou, não é. E Deus fala com a gente, né, gente, o tempo inteiro. Ama com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu espírito, com todas as tuas forças. Ele não diz ama um pouquinho aqui, só um pouquinho. Então é isso que a gente tem que ter clareza, né? Então, nesse processo que a gente trabalha, encontrar o equilíbrio, né? Quebrar os padrões de crença sem perder a humildade. Difícil ao nível máximo, e é por isso que a gente tá aqui. A gente tá aqui para trabalhar as nossas virtudes, fortalecer as nossas virtudes, esses 21 dias de fortalecimento de virtude. Por quê? Porque Deus não brinca em serviço e Ele nos dá esse recado. E a gente, muitas vezes, durante a nossa vida, não olha para isso. E quando a gente olha, a gente vê o quanto a gente tem antivirtudes e a gente precisa trabalhar, né? Então, que é o que a gente vê aqui. Na verdade, as virtudes, elas servem para que a gente seja o quê? Moderadores de nós mesmos. Moderadores. E quando a gente fala, né, da temperança, quando a gente fala da moderação, a gente tá falando o quê? De virtudes em relação a processos também que a gente acaba se perdendo, sabe? Processos que a gente acaba se perdendo. Olha essa parte, né?
que simbolicamente, né, tem uma parte de São Tomás de Aquino que ele fala, né, do pecado da insensibilidade, quando se dá, né, que é se rejeita quando a gente se rejeita o prazer a ponto de abandonar as coisas necessárias à conservação da natureza, né? Deus pôs o homem em pé para que entendesse, gente, aqui é um tapa na cara, tá? Deus pôs o homem de pé para que entendesse que a cabeça está acima do resto. A cabeça está acima do coração, por cima do ventre e por cima do sexo. Transtornar essa ordem colocando a gula acima do coração e da cabeça é degradar o homem. Quando a gente fala em vida virtuosa, o que é? É uma vida em ordem. Quando a gente coloca a gula, né, a busca por prazer incessante acima do nosso coração e acima da nossa cabeça, a gente inverte a ordem da vida. Isso para mim é uma luta diária, tá? Visto que o meu gatilho é o meu de emoções, né? E isso eu tô trabalhando em terapia, é o meu gatilho alimentar. Então, muitas vezes eu percebo que eu estou buscando aquele recurso da comida para me libertar de outras sensações e outros sentimentos. Então, é muito, muito, muito interessante, porque quando tu trabalha as tuas virtudes, toda vez que isso vai acontecer, tu entende que tu tá invertendo a ordem. E aí tu pensa, não, eu não tô buscando uma vida virtuosa quando eu entro numa vida sem ordem, né? De colocar o meu prazer alimentar acima do meu coração e da minha cabeça. Por quê? Porque a gente não precisa. Isso vai degradar o meu corpo físico. Entendem? Eu tô falando isso de formas amplas, mas isso serve para tudo na vida. Para aquela pessoa que quer ter um relacionamento saudável, quer ter um casamento legal, quer buscar um parceiro ou uma parceira saudável, mas sai com todo mundo, né? Tem relações sexuais com todo mundo. Aquela pessoa que quer ter saúde, mas além de comer tudo errado, ainda se enche de remédio para validar aquilo. Aquela pessoa que quer conseguir estudar, mas não consegue organizar nem o seu espaço com o seu material. Desorganizações externas refletem desorganizações internas, assim como o inverso é verdadeiro. Se tu tiver tua casa muito desorganizada, eu dou 100% de certeza que tu também está desorganizado internamente. Porque não tem como tu organizar um pilar e desorganizar outro, né? Eu posso ler para vocês só mais 2 partezinhas antes de terminar, que são sobre... Vocês vão rir de mim, né? Que é sobre São José Maria Escrivá. Vocês vão, tá, Belina, mas tu só fala disso. Mas é que os livros dele... Gente, leiam o que ele escreve. Pra mim, e por que eu trago tanto, né, gente? Porque pra mim foi quem realmente, assim, eu falo assim como se eu conhecesse, né? Tipo, foi quem me ajudou. Foi assim, ó, a pessoa que me ajudou ali. Falo como se conhecesse. Mas é que eu já li tanto, eu leio tanto dele, que é como se a gente fosse brother, entendeu? Mais ou menos. E eu quero trazer pra vocês, porque tudo isso mudou muito, muito, muito a minha percepção em relação à prosperidade da minha vida, abundância e uma vida virtuosa, tá? Então, algumas palavras de São José Maria Escrivá, tá? Temperança, que é então o que a gente tá falando de moderação, né? Temperança é um espírito senhoril. Nem tudo o que experimentamos no corpo e na alma deve ser deixado à rédea solta. Eu quero considerar os frutos da temperança. Eu quero ver o homem verdadeiramente homem, livre das coisas que brilham, mas não têm valor. Forte, né? Temperança é um espírito senhoril, temperança é maturidade, temperança é a gente entender que nem tudo que a gente experimenta deve ser deixado à rédea solta. Nem tudo, a preguiça, né? Nem tudo que tu experimenta tem que ser usado
a la louca na tua vida, né? A maturidade vai te trazendo isso. E maturidade, gente, não é necessariamente idade, né? Maturidade é condicionamento interno. E olha, considerar que os frutos da temperança faz com que o homem seja verdadeiramente homem e se livre das coisas que brilham, mas não têm valor. O que brilha, mas não tem valor? Coisas do ego. Pessoas que querem brilhar, mas não têm valor interno, né? Situações de ego, pessoas que usam, né? De todas essas antivirtudes para se colocar em patamar diferenciado. E Deus traz essa fala para nós a todo momento, a todo momento. As passagens, e gente, quando eu falo aqui tanto da Bíblia, de passagens, é a minha verdade. Quem tá aqui que não conecta com isso, não precisa pegar como verdade, só pega a essência do que eu tô falando. Mas por que eu trago muito isso? Porque isso mudou pra mim, né? E eu quero deixar, né, aqui um pensamento para que vocês tenham essa clareza das virtudes, porque talvez isso vai fazer com que vocês percebam até que ponto essa virtude está sendo trabalhada na vida de vocês, né? Olha, as insatisfações e vazios devem-se muito mais à fragilidade das virtudes fracas do que alguns sonhos fantasiosos que você não vai conseguir realizar. Então, não são... O que acontece? Tu não pode deixar que digam que tu tem sonhos fantasiosos. Tu não pode deixar que te digam que os sonhos de realizar as coisas na tua vida são loucuras, que o que tu quer realizar na tua vida é fantasia da tua cabeça, que o que tu quer realizar na tua vida é bobagem. Nenhum tipo de sonho é fantasioso. Nenhum tipo de sonho é fantasioso. Só que às vezes, por tu não ter a virtude fortalecida, tu coloca essa fantasia como resposta. Hoje a live foi do chicote. Temos muito a melhorar. Nós todos. Obrigado, Mel, por tantas frases impactantes. Eu trouxe tudo isso porque para mim foram passagens. Falei para vocês que eu tenho um caderninho, né? Para mim foram passagens que realmente conectaram com quem eu era e onde eu queria chegar. E até hoje, quem eu sou e onde eu quero chegar, né? Pessoalmente, profissionalmente, relacionalmente, em termos de amizades. Qual é o topo? Onde eu quero estar? Eu quero estar com os meus familiares, eu quero estar com os meus amigos, eu quero estar com gente que agregue para mim, que valide as minhas virtudes. Eu quero viver uma vida virtuosa. Eu quero viver uma vida virtuosa. Mas viver uma vida virtuosa é entrar em contato com tudo isso que não está muito organizado. E, Lari, isso que tu trouxe é muito legal, porque isso de ter que melhorar, isso a gente vai ter a vida toda. Então não esperem chegar no momento em que a gente olha e diga, não tenho que melhorar, porque a gente vai ter tudo o tempo inteiro. O que ajuda muito a gente ter a clareza de que hoje tu já tem muitas coisas melhores, muitas coisas trabalhadas, muitas qualidades já. Então isso é muito legal. Então cuidem. A moderação e a temperança não é uma vida medíocre, não é um equilíbrio mediano, não é buscar um recurso meia boca, é fazer tudo que tu pode no teu patamar, na tua essência, lá no teu limite, com prudência. E a prudência, cuidado, lembrem, cuidem para a prudência não estragar vocês baseado em medo e insegurança. Não, eu não vou fazer porque eu tenho prudência. Não, tu tem medo. Pensem que toda vez que tu pensar, não vou dar esse passo, quem é que tá gritando aí? Se é prudência ou se é medo e insegurança? Gente, fez sentido para vocês a nossa live de hoje? Falando sobre as virtudes. Ó, nossa live 19 de 21. 19 de 21. Fez sentido para vocês? Então a gente vai ter um acordo, né? Ô, Anderson, total, que coisa boa! Eu vou deixar salva. E quem é que sabe qual é o papel de vocês para que a gente consiga levar esse conteúdo para mais pessoas? Eu preciso da ajuda de vocês para te curtir,
comentar qual foi o maior insight e compartilhar. Às vezes parece bobagem, gente, eu ter que pedir isso, sabe? Às vezes parece bobagem eu ter que dizer, gente, me ajudem a fazer isso. O problema é que se eu não peço essa ajuda para vocês e vocês não se dão conta de ajudar, a gente fica com esse conteúdo restrito. E se a gente está nesse mundo para servir a mais pessoas, a gente precisa que mais pessoas assistam. E daqui a pouco, numa meia hora inicial, cai a ficha de alguma coisa que vai melhorar a vida dessa pessoa. Então, eu faço o máximo que eu consigo para levar para o mundo, mas vocês pensem que a gente está aqui em 30 pessoas. Se cada um que está aqui for lá e mandar para uma pessoa, eu tô chegando com esse conteúdo para vocês para mais 30, essas pessoas para mais 30. Então, esse servir, quem tiver um tempinho hoje que é feriado, pega essas 21 lives, vai lá e encaminha. Não é sobre mim, é sobre a gente levar. Tem tanta coisa boba hoje no Instagram, tem tanta coisa que não agrega. Aí a gente tem, né, todos esses nossos 21 dias de jornada de virtude e aí a gente não compartilha. Aí depois a gente reclama que as pessoas não trabalham as virtudes, mas talvez porque elas não tenham acesso e não sabem onde encontrar. A vida é uma jornada contínua. Só ouvi verdades e precisava disso. Gente, então... eu adoro esses corações. Recados. Amanhã, 7 da manhã, nossa live de virtudes. Hoje, 19 horas, neste Instagram que vos fala, com a Patrícia, conversando sobre como foi a experiência da formação dela no método Forfil. E, gente, quem estava na jornada ontem comigo, quem não estava, assista gravada. A gente tá com a aula 1, a aula 2 e a aula 3 liberadas até domingo. Aproveitem para maratonar esse final de semana as 3 aulas. E vai ser colocado no meu Instagram ou no grupo lá da Jornada Terapeuta que Cura, ou na descrição do YouTube da aula 3, o grupo de super interessados para entrar na formação do método. Quem estava lá comigo, quem me conhece, quem conhece a minha equipe toda já entendeu que essa oportunidade de entrar nessa formação nunca mais vai acontecer. E não é só porque eu não quero, é porque foi um acordo de equipe, tá, Melina? A gente vai deixar tu fazer, mas é única e exclusivamente essa, né? Então, não entrem no grupo, porque as inscrições do método da turma 9, para quem estiver no grupo, vai abrir 1 hora antes, vai abrir das 6 às 7 da manhã na segunda-feira, com bônus de um workshop ao vivo comigo. Então, assim, galera, esteja lá no grupo de super interessados. Mel, socorro, quero estar no grupo, quero ser as primeiras inscritas, quero ganhar workshop, mas eu não sei onde entrar. Me manda no direct, me pede ajuda que eu ajudo. Combinado, gente? Então, amanhã, 7 horas aqui, hoje, 19 horas aqui. Mandem essa live para mais pessoas, inclusive, gente, terapeutas, profissionais da saúde, pessoas em transição de carreira que vocês sabem que querem ter uma formação com certificação universitária, levem isso para as pessoas, que essa vai ser a única oportunidade, né, desse investimento para entrar na formação. Então, sirvam aos outros também. E lembrem sempre, né, não existe concorrência. Não existe. O que existe é topo e base. Pelo amor de Deus, né, gente? O divórcio não faz parte. Vocês me ajudem. Se a turma 9 for uma turma bem grande, né, eu não serei... Amo vocês. Gente, até amanhã e para as lives de virtudes e até hoje às 19 para nossa live com a Paty. Se cuidem.